Oi. Manda. Vai ser um simulado, aí depois a gente vai fazer o trabalho e depois... Não, aí a prova, vamos fazer a prova, prova, isso. trabalho. Aí o trabalho vai ficar por Vai ficar último. por último. Isso. Aí até pro cara que de repente tá com 10, 9, já tá passado, faz isso numa prova e tchau e benção, assim o cara dá uma segurada na galera. Física nós vamos fazer, de repente podemos fazer a mesma coisa, podemos fazer um trabalho de revisão para a prova e no último trabalho, para finalizar e dar uma chance ainda para quem está com a corda no pescoço aí, dar um up na nota. E se ficar em recuperação, né, ficar com menos encrencas aí. Galerinha, ainda na correção-tarefa, na página 20, já migramos para a página 20, vamos fazer aquelas questõezinhas iniciais ali. Fabinei, melhorou já. Fabinei lança um dado sem que Claudino veja o resultado pela face voltada para cima. Fabinei diz que o número é par. Então, qual é a probabilidade de Claudino acertar o número? Olha, cara, se fosse um tiro no escuro, seria 1/6. Concorda comigo? Se ele não tivesse chance nenhuma. Mas o cara falou, vou te dar uma força, é par. Pô, caiu, o espaço amostral caiu para 3. Só o 2, o 4 e o 6. Ele pode dar um chute nessas 3 opções. Certo? Então, 1/3, 0,33, 33,333%. Meu Deus, eu sei que estava tranquilo. Questão 2. Eu sou fã desse tipo de questão inicial, entendeu? Não adianta o cara explicou a teoria bem bobinha. Aí chega e dá os dedos da criança já depois, na hora de fazer a primeira. A criança murcha, meu Deus, não sei fazer. Mas também não pode ter só questão assim, né? Tem que ter alguma aí pra gente ficar chateado um pouquinho. Questão 2. Uma pesquisa feita em certa região apontou que entre as pessoas com mais de 50 anos, 8% dos homens e 1% das mulheres têm problemas cardíacos. Se uma pessoa nesta faixa de idade é escolhida e tem problemas de coração, qual é a probabilidade de ser uma mulher? Uma pesquisa feita em uma certa região apontou que entre as pessoas com mais de 50 anos, não falou quantas são, né? Pessoas com mais de 50 anos, são X pessoas. 8% dos homens e 1% das mulheres têm problemas cardíacos. Então tu vê, né? 1% das mulheres nessa faixa etária, eu não sei quantas são as mulheres, né? Concorda comigo? 1% das mulheres, eu não sei quantas elas são, e 8% dos homens, eu não sei quanto eles são, tem problemas cardíacos. O que eu poderia dizer é que os homens mais as mulheres é igual a X. É isso que eu sei por enquanto. Só para matematizar o que ele disse. Se uma pessoa nesta faixa de idade é escolhida, ou seja, ele pegou uma pessoa dessas X pessoas, né? Certo? Dessas X pessoas com mais de 50 anos. Escolhida ao acaso. E tem problemas de coração. Então tu vê, né? Ele já me garantiu que a pessoa tem problema de coração. Quantos por cento das pessoas X tem problema de coração? 9. Pois é, aí então olha só. 8% dos homens. É 8% dos homens, né? Eu não sei quantos são os homens, né? Pois é, eu teria que descobrir a relação entre o total de pessoas e o número de homens. Eu confesso que dá vontade de fazer isso. Se fosse 1% do X e 8% do X, certo? Aí teria 9% de pessoas com problemas cardíacos, né? Desses 9%, 1% é mulher, né? Qual é a probabilidade de ser mulher? Eu concordo, cara, que dá vontade de fazer isso. Só que eu estou desconfiado porque dessa forma eu estou supondo que aquele 8% e aquele 1% é do total. Concordas comigo? Pois é,
Imediatamente eu digo, se não for fazer assim, não teria como fazer. Eu tenho que supor então que isso aqui é 1% do X e são homens. Isso aqui, desculpem, mulheres. Isso aqui é 8% de X e são homens. Senão fica impossível de resolver o problema, senão faltaria dados para resolver o problema. Tu vê, né, cara, como às vezes o que rebenta mesmo é a parte do português da brincadeira ali. Interessante, mas tu vê, né, essa é a minha visão. Eu acho que a apostila deve sugerir a solução dessa maneira. Para que a solução seja dessa maneira, o enunciado deveria ser modificado. Vamos ver o que a apostila nos diz. Lá na página 20, o exercício 2. Página 20, exercício 2. Aqui está. Espaço amostral 9%, tu vê. A apostila também interpretou que quando ele disse que 1% dos homens, 8% dos homens têm problema cardíaco, ele considerou que 8% do grupo X. Mas não é o que a leitura do texto permite concluir. Certo? O ideal até era tu apresentar para Fafá. Ô Fafá, olha só o que esse texto está dizendo. Esse 1% é em cima de quem? Esse 8% é em cima de quem? Né? Porque com certeza ela é muito, muito além da minha interpretação de texto. Certo? Mas, sinceramente, eu acho que houve algum deslize na hora de escrever o enunciado. De qualquer forma, né, deu para entender qual é a parada ali. Só de ter falado, olha, tem problema cardíaco, já não era mais o espaço amostral das X pessoas, né? Era só uma parte daquela galera que virou o espaço amostral. Probabilidade condicional. Foi honesta a questão, apesar do detalhezinho no texto. Questão 3. Dois amigos, Rodrigo e João Pedro, lançam 2 dados. E se a soma das faces voltadas para cima for 5, Rodrigo ganha. Mas se a soma for 8, João Pedro ganha. Os dados foram lançados e sabe-se que Rodrigo não ganhou. Então, qual é a probabilidade de João Pedro ter ganhado? Essa é doída. É doída porque envolve a nossa maldita tabela. Isso aqui é um saco. Depois o cara já fez uma ou outra vez e ele já percebeu que ele sabe fazer. Repetir uma coisa que tu sabe fazer que é maçante, né? Meu Deus, tomara que na prova não tenha dados, né? Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, se eu quisesse calcular a probabilidade de um dos caras ganhar, soma 5, né, que um dos caras ganha, né? Seria 1, 2, 3, 4, 36. 1/9. Se eu quisesse calcular a probabilidade do outro ganhar, o outro ganha com a soma 8. 1, 2, 3, 4, 5. Seria 5, 36. Beleza? Porém, ele quer saber o seguinte. Sabendo que o primeiro cara não ganhou, o Rodrigo não ganhou, quando ele diz que o Rodrigo não ganhou, ele já está me garantindo que a soma não foi 5. Todas as somas 5 vão sumir do meu espaço amostral. Qual é o novo espaço amostral? 36. 1, 2, 3, 4. 36 menos 4, 32. E qual é a chance, quantas dessas 32 possibilidades interessam ao João Pedro? 1, 2, 3, 4 e 5. Resultado dos 8. 5, 32 avos. Show de bola. Questãozinha honesta. Mais uma clara de probabilidade condicional. Para finalizar, vamos fazer a questão 4. Acabando já, meu querido. O que vamos? Questão 4 falava o seguinte. Tecidos com um defeito são descartados pelas malharias que são vendidos para o consumidor, que não são vendidos para o consumidor.
Uma malharia produz tecidos e para isso utiliza duas máquinas, máquina 1 e máquina 2. Cada uma dessas máquinas produz bobinas com 50 metros cada. Da venda final para o consumidor, a máquina 1 produz 60% do total. E a máquina 2 o restante, obviamente 40%. Sabe-se ainda que das bobinas produzidas, 1,5% da máquina 1 e 2,5% da máquina 2 são defeituosas. Desta forma, determine a probabilidade de uma bobina ser defeituosa. Probabilidade de uma bobina ser defeituosa. Máquina 1. A máquina 1 produz 60% do total. E 1,5% das bobinas produzidas pela máquina 1 são defeituosas. Então 60% do total, 1,5% com defeito. Máquina 2, ela produz 40% do total e dessas que saem dela, das bobinas que saem dessa máquina, 2,5% são defeituosas. Primeiro cálculo que ele pediu, probabilidade de uma bobina ser defeituosa. Poxa, o meu espaço amostral vai ser o total das bobinas produzidas, não é isso? É o 100% da bobina produzida. Então eu vou ter que descobrir quantas tem defeito. 4%? Não. Quando eu digo que 1,5% dá 60% produzido por uma máquina e a outra é 2,5% dos 40% produzido pela outra máquina, será que eu posso somar essas porcentagens e dizer que essa porcentagem está relacionada ao total? Não, né? Pensa assim, ó, um cara vai lá e faz 99% da produção de uma fábrica, certo? E ele está com 1% de defeito, né? Um cara que faz 1% da produção da fábrica, olha, mesmo que ele tenha 80% dos defeitos, não vai ser tão importante quanto o outro sujeito que está responsável por 99% da produção, né? Concorda comigo? Então, como é que será que eu vou calcular as porcentagens do total de defeito? 1,5% dos 60% vai ter defeito. 2,5% dos 40% vão ter defeito. E depois soma. É isso aí. Ou seja, 60%, 0,6 vezes 15%, 0,15, é as peças defeituosas oriundas da máquina 1. 40% do total. Desses 40%, 2,5% é que tem defeito. 0,4, que é 40%, vezes 0,... Está errado. 0,015, 0,25. P igual 6 vezes 15 dá 90. 90, 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. Mais 4 vezes 25 dá 100. Porém tem 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. Isso dividido por 1. Concordam? 0,09 mais 0,01 dá 0,019, que eu poderia escrever como 1,9%. Então o risco era esse, o risco era eu quero entender que era 1,5% do total de defeito e que era 2,5% do total, não era do total. Era dos 40% daquela máquina, era dos 60% daquela máquina. Legal, esse item aí melhorou bastante ao nível da questão. Letra B.
Daqui a pouco já vamos conferir o gabarito. Letra B. Sendo a bobina defeituosa, a probabilidade de ela ser da máquina 1. Letra B. Sendo a bobina defeituosa, qual é a probabilidade de ela ser da máquina 1? Peraí, nós calculamos a porcentagem total de bobinas defeituosas, né? Concorda comigo? Deu quanto a porcentagem total de bobinas defeituosas? 1,1% do total das bobinas é defeituosa. Eu já estou jogando com esse espaço amostral, né? Eu só estou pesquisando nas defeituosas agora, né? Dessas 1,9%, qual é a porcentagem que veio da máquina 1? 0,9%. Concorda comigo? Foi 0,9% do total. Do total tem que ser, né, galera? Beleza? E a máquina 1 era essa aqui, né? Eu fiz isso vezes isso para descobrir a porcentagem de defeito que era oriunda da máquina 1, né? Peguei o espaço amostral, que eram toda a porcentagem de defeituosas, e dividi pelas defeituosas oriundas da máquina 1. Ele pediu, né? Qual é a probabilidade de ela ser da máquina 1. É isso aí. Então vai ficar 0,9 dividido por 19, corta porcentagem por porcentagem, 9/19. Se a gente quiser, a gente pode dividir para descobrir a porcentagem. Letra C. Sendo a bobina defeituosa, a probabilidade de ela ser da máquina 2, 19, ou né, 1,9% é o total de bobinas defeituosas, sendo que 1%, né? Certo? 1%, então vai ficar 10 sobre 19. Ou poderíamos ter feito 19 menos 19, 19 sobre 19 menos 9 sobre 19. Usar aquela propriedade das probabilidades. Muito legal, cara, esse tipo de questão é muito comum. Inclusive no Enem eu já vi cair questão com esse raciocínio. Vamos olhar o que os nossos colegas nos tem a dizer sobre essa questão. Página 20, exercício, o 3 a gente chegou a conferir. Era isso aí, era 4/32, deu 1/8. A anterior. Então erramos. Então vamos fazer rápido a 3 aqui, ó. Como o Rodrigo não ganhou, não ocorreram os resultados. Tá, e deu 32 o espaço amostral. Ele concordou com a gente nessa parte. Deu 32. Só que em cima, ele disse que só tinham 4 possibilidades para o outro cara ganhar. 2/6, 3/5, 5/3 e 6/2. Ele esqueceu de contar o 4/4. Nós estávamos certos dessa vez na apostila. Será que tinha que ser números diferentes? Vamos ler de novo lá. Será que tinha que ser números diferentes? Dois amigos já lançam a soma da sua... Os dados foram lançados e sabe que você não ganhou. Não, o cara então é 5 mesmo. Mas tu vê que legal, né, cara? É importante fazer isso, né? Nesse caso é uma exceção. A apostila errou o gabarito, certo? Nas outras vezes eu tinha errado, certo? Então estava correto mesmo. Era 5/32. E agora vamos dar uma olhada no gabarito da 4. No gabarito da questão 4, página 20, questão 4. 1,5% vezes 60% dá 0,9%, defeituosas da máquina 1. 2,5% vezes 40%, 0,01, 1% das peças da máquina 2. Assim, 1,9% são defeituosas. Perfeito. Depois ele fez 0,9 dividido por 1,9, exatamente como a gente fez, 9/19, ele manteve assim, e a outra 10/19. Show de bola. Matamos mais umas questõezinhas. Então assim, ó, agora, cara, para segmentar tudo que a gente viu de probabilidade, não tem outra forma senão exercícios. Tua tarefinha de matemática, a última envolvendo probabilidade. Faz ali, ó, a 16 e o desafio da página 19.
na página 19, faz a 16 do Enem e o desafio, para a gente ver mesmo, tirar o tampão do cérebro, arrancar. E depois, tu faz, essas páginas marronzinhas aqui, hein? Eu acho que tá bonitinho ali a página, acho que a 23 parece bem interessante. Página 23. Pode começar agora, assim, se tu travar em alguma eu posso dar uma força. Aliás, não dá. Um minutinho só. Passa rápido essa vida, meu Deus. Obrigado pela paciência, pela atenção.